Galera, desculpa aí o erro. Acabei esquecendo de botar o título aqui da nossa live. Nossa live hoje sobre informativos do STF, STJ. Galera, alô pra Paraíba aí, Grande Paraíba, Rondônia na área. Galera de todo o Brasil curtindo aí o app do Amo Direito. Amo Direito no Periscope, no Instagram, Facebook. E agora o Amo Direito também tá. Abração aí, Mário. O Amo Direito agora também tá com um aplicativo para Android, galera. Quem não tem, vale a pena baixar. Podcast com áudios sensacionais de várias aulas de grandes professores. Eu tenho o prazer de dar aula de Direito Constitucional Penal e Processo Penal junto ao Amo Direito. São áudios rápidos, áudios objetivos, com muito conteúdo, e você pode ter acesso a esses áudios, esse podcast, com o aplicativo do Amo Direito e também no site do Amo Direito, o aplicativo do Amo Direito que é exclusivo para Android, galera, beleza? Galera de São Luís, Maranhão, só podcast show, isso aí, Direito News. Galera na área, vamos curtindo e compartilhando. A live hoje vai bombardear de informação, galera. Então, galera que está fazendo prova da OAB, eu vou girar aqui para vocês. Galera que está fazendo prova da OAB. Opa, voltei aqui, agora apareci. Galera aí, ó, grande Mário. Galera que está fazendo prova para OAB e tá em dúvida, não consegue entender informativo, assistam minha aula que vale a pena. Pois é, Pedrão, ainda tem um iPhone, mas vale a pena. Eu baixei o aplicativo para Android, fantástico. Fantástico. Pô, brigadão, Coutinho. Vamos estudar aí que tem muita aula para estudar ainda, muito direito para estudar. E eu faço questão de ajudar a galera aí a passar em concursos públicos. Tentar ajudar aqui, acertar aqui. Pronto, acertando aqui o nosso Periscope. Beleza, galera? Bom, baixem aí, olha o link aí. Baixem, Cleni. Fica calmo, vou mandar muita dica quente hoje, tá, galera? Primeira dica quente. Inclusive, eu faço questão de mostrar aqui que eu baixei aqui do site de Zero Direito. É um site que eu uso muito para prática profissional, de zerodireito.com.br. E como eu estudo informativos do STF e STJ, como eu estudo os julgados do STF e STJ, grande professor Márcio aí na área, brigadão pelo prestígio. Galera, muito importante vocês terem um foco em informativos do STF e STJ. Primeiro foco, baixar o push do STF e STJ. O que é o push? Push é um sistema em que eles enviam por e-mail os julgados mais recentes, os informativos do STF e do STJ, e vão bombardeando sua caixa de e-mail. E com isso você tem um controle dos informativos. Ah, professor, mas eu vou estudar pelo push do STF e do STJ? Nem sempre. Por que nem sempre? O push do STF e do STJ, ele às vezes é um pouco mais confuso, principalmente do STF. O do STJ ele é até bem didático, mas o do STF eu considero a leitura ainda um pouco confusa. O nome do app, Lid, é Amo Direito. Simples, Amo Direito, pesquisa no seu Android, Amo Direito, vale muito a pena, principalmente os áudios. Galera, assistam os áudios, várias aulas que a gente vai dando vão aparecer nos podcasts do Amo Direito. Beleza? A galera que já baixou, são mais de 10 mil downloads aí em pouco tempo. Esse app vai bombar, vai fazer o diferencial na aprovação de concurso público. Não sei por onde começa a ler os informativos. A partir de hoje você vai saber, meu amigo. Mari, a partir de hoje você vai saber. E aí, primeira dica, baixe o push do STF e do STJ, tanto do STF quanto do STJ. Só que esses pushes, esses julgados são muito longos, são extensos, tem informação desnecessária na sua aprovação para concurso. Só que com ele você sabe exatamente em que informativo está o STF, em que informativo está o STJ. E é essa informação principal que você precisa ter do push. Por quê? Porque o site www.dezerodireito.com.br, anotem aí, continuem curtindo, podem mandar coração, www.dezerodireito.com.br. Só para interromper aqui, eu não me apresentei para muita gente, meu nome é Pedro Paulo Coelho, sou defensor público do Espírito Santo, presidente da Associação de Defensores também,
E meu Instagram e Facebook é @coachpedrocoelho, @coachpedrocoelho. Me sigam lá, podem mandar mensagem no Instagram que eu vou responder com o maior prazer. E o site aí que a galera colocou aqui embaixo, www.dizerodireito.com.br, ele costuma estar bem atualizado e ele é muito bem explicado. Então aquele julgado que você não entende muito bem, sou do Espírito Santo, São Mateus, norte do estado aí, a defensoria é o sonho que vai virar realidade, Cleni, conta comigo. E o site Zero Direito é muito esquematizado, tem matérias, inclusive é uma mini aula, muito interessante. Só que ele não é 100% atualizado. O push é enviado e às vezes há uma demora no Dizer o Direito, ele faz de forma gratuita, então ele tem uma demanda muito grande e nem sempre o site está tão atualizado. Só que você sabendo quando que está o informativo da STF, quando que está o informativo da STJ, você consegue saber se o do Dizer o Direito está bem atualizado. E aí vale muito a pena o site Dizer o Direito, recomendo mais uma vez. Inclusive recomendo os livros que vendem no Dizer o Direito, hoje vendem através da editora Juspódio. Beleza, Net? Sonho de todo mundo aí, contem comigo para sua aprovação. Eu venho dando lives pelo ano direito há mais de 1 ano e meio, mas eu dei uma parada no passado por questões profissionais, muito trabalho na defensoria, mas a ideia é esse ano continuar com bastantes lives aí para vocês, galera, importante para a aprovação de vocês. Eu sei que o sonho de vocês é muito grande, eu tive esse sonho, eu comecei muito do zero, eu não sabia nada de nada, então a galera que está no começo aí não sabe muito, a galera que vai assistir essa live e não entender nada, normal, vai ter uma galera que vai saber tudo e vai achar até repetitivo e superficial, mas vai ter uma galera que também não vai saber nada, não vai saber conceitos básicos que eu vou trazer hoje. Só que esses conceitos básicos eu também não sabia um dia. E conhecimento é assim, pessoal. Um dia você não tem... Obrigado, Marcélia. O app é do Amo Direito. E eu também recomendo o site do Dizer o Direito, tá? E o app do Dizer o Direito também é legal, tá? Que é um app que tem até questões de concurso. Você faz parte dos que não vão saber nada por enquanto, tá? E a nossa ideia aqui é ensinar. É muito fácil a gente tentar transmitir conhecimento para quem já sabe tudo. Mas para quem ainda não sabe, a gente vai buscar através de didática ensinar. E começando a nossa live, a gente vai falar um pouco sobre direito administrativo. Direito administrativo cai em 99% dos concursos públicos do Brasil. E cai também na Defensoria Pública. Cai para a OAB, cai para analista, cai para técnico, cai para as áreas que não são do direito. Então, o direito administrativo é fundamental na sua aprovação em concurso. Eu diria que 3 matérias são essenciais para a sua aprovação em 99% dos concursos. Direito administrativo e direito constitucional são as principais, que caem em 99% dos concursos. E para a maioria dos concursos de direito, processo civil. Por que eu considero o processo civil também a terceira matéria mais importante? Porque processo civil, além de ser complexo, é difícil. Eu tinha muita dificuldade em processo civil. Ela te prepara para as outras matérias. Processo penal, quem sabe processo civil acaba tendo mais facilidade em processo penal, tendo mais facilidade em direitos difusos e coletivos, em próprio processo constitucional também. Beleza, galera? Mas vamos à live agora, a gente vai falar muito de julgados, vou tentar controlar o relógio aqui, já são 8h12, até 9 horas aí, bombardear de julgados do STF e do STJ. E o primeiro julgado que eu trago é do STF, da primeira turma, no MS 34483, tá? De relatoria do ministro Dias Toffoli. E ele fala o seguinte: o Tribunal de Justiça, mesmo não possuindo personalidade jurídica própria, ele não tem personalidade jurídica, ele possui legitimidade autônoma para ajuizar mandado de segurança em defesa de sua autonomia institucional. E como foi o caso concreto? E o que é isso, né? A mandado de segurança contra ato do governador em defesa de sua autonomia institucional. O mandado de segurança é um remédio previsto na Constituição para garantir direito líquido e certo, né? Mandado de segurança individual ou coletivo. E aí se impetra ajuiza esse mandado de segurança para garantir o eventual gozo desse direito líquido e certo.
E os entes autônomos, aí lead da área aí de Minas Gerais, os entes autônomos, eles possuem alguns direitos, como o repasse do duodécimo. O que é o repasse do duodécimo? Como o próprio nome diz, duodécimo é a 12ª parte. E o duodécimo é a 12ª parte do orçamento total. Ou seja, o Tribunal de Justiça ele possui um orçamento próprio. O Ministério Público possui um orçamento próprio. A Defensoria Pública possui um orçamento próprio. Esses três entes são autônomos. Eles têm autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Portanto, eles recebem através de duodécimo. Eles não recebem no bolo do Poder Executivo, eles recebem no bolo separado. O orçamento deles já é destinado, já é específico. Eles devem receber através de duodécimos. E, nesse caso, o Tribunal de Justiça ajuizou o mandado de segurança para garantir o repasse do duodécimo. Por quê? Porque queria garantir a sua autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Tanto o Tribunal de Justiça quanto a Defensoria Pública, quanto o Ministério Público, podem ajuizar mandado de segurança para garantir a sua autonomia. Beleza? Isso pode cair em provas de defensoria, vai ter Defensoria de Pernambuco, vai ter Defensoria do Rio de Janeiro, tá para sair também, Defensoria do Amazonas, Defensoria do Pará, são muitas defensorias saindo, até porque a demanda da população é imensa. E também quero saber como é que tá a internet. Opa, tá no 4G. Galera, a internet como é que tá aí? Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou mudar de lugar, pessoal, porque essa internet aqui não ajuda. Tá boa? Tá boa, mas tá no 4G. Aí o 4G acaba com a minha... Deixa eu ver aqui se volta. Aqui não travou. Deixa eu ver se volta aqui, pessoal. Só um minutinho aqui. Tá boa, tá tranquilo, né? Então vamos voltar aqui. Desculpa, galera. Opa, voltando aqui que eu tenho que pegar um material. Desculpa o imprevisto aqui. Mas vamos com tudo aí rapidinho. Então voltando aqui para a live. Então exatamente para preservar essa autonomia, que é permitido o mandado de segurança. Beleza? Bom, vamos a outro julgado, que aqui o tempo é rápido, a gente não pode perder tempo. Concurseiro que perde tempo não pode ser concurseiro, galera. Eu, por exemplo, estudava em ônibus, estudava em metrô, em pé, estudava toda hora possível, estudava na praia quando eu queria dar uma relaxada. É muito importante estudar finais de semana. Quem não se sacrifica nos finais de semana não passa em concurso, galera. E aí um julgado que caiu bastante já em concurso, até porque é um julgado de 2016, de 30/3 de 2016, ele fala sobre a responsabilidade civil do Estado em caso de morte de detento. E qual é o entendimento do STF pacificado? É de que em caso de morte de detento, há uma inobservância do dever específico no artigo 5º, inciso 49, de proteção, né? O Estado é responsável pela morte do detento. E essa responsabilidade, pessoal, ela é objetiva. Ela só pode ser, ela só exige, ela dispensa o dolo ou a culpa do Estado. Ela exige apenas o dano, a conduta e o nexo de causalidade. Não exige o dolo e a culpa. Se há uma quebra do nexo causal, há uma irresponsabilidade do Estado. No caso, não existe o dolo ou a culpa, ou seja, o Estado não precisa, o ônus da prova é invertido. O Estado vai ter que comprovar que a culpa era exclusiva do preso, do detento, é um exemplo típico, né? Mas nesses casos, geralmente, a responsabilidade é objetiva, exatamente pela falta da proteção, do dever específico de proteção do Estado. E exatamente por estar na custódia do Estado, o preso está na custódia do Estado. Então, o que acontece com ele é responsabilidade do Estado. Bom, vamos a outro assunto interessante, cai muito em concurso e já é súmula, tá? Súmula do 591 do STJ. Pessoal, eu recomendo muito, galera, se puder me falar, a internet eu acho que tá boa agora.
Se puder, sempre falar que a internet tá boa e quem puder mandar mensagem, podem mandar mensagem falando se estão gostando da live, se a live tá rápida, se tá interessante, se tá dando para compreender, galera. E quem tiver mais dúvidas, pode me mandar mensagem no Instagram ou no Facebook, @coachpedrocoelho. Bom, a súmula 591 da STJ é uma súmula que fala sobre provas. E ela fala sobre prova emprestada. Ela fala o seguinte: é permitida a prova emprestada no PAD, no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. E o que é a prova emprestada? É aquela prova basicamente retirada de outro processo que gera elementos de convicção para o juízo naquele processo diverso. Ou seja, uma pessoa responde no âmbito administrativo por improbidade administrativa, mas também responde no âmbito criminal pelo mesmo fato, só que a tutela é diversa. Ele vai responder no processo criminal, por exemplo, por um crime de concussão, aquele funcionário público que exige dinheiro, né? A concussão lembra muito a extorsão. A pessoa comum extorque, né? O crime de extorsão da pessoa comum. O servidor público já é a concussão. Ele vai responder tanto criminalmente quanto na esfera administrativa. E aquela prova da esfera criminal ela pode ser emprestada para a esfera administrativa, desde que respeitadas a ampla defesa e o contraditório e autorizado pelo juiz competente. Beleza? Bem simples isso. E como é que funciona então? Bom, o processo, esses elementos, né, podem ser documentos escritos, eles vão juntar, ou áudio, por exemplo, vão ser juntados naquele processo, no PAD, né, no procedimento administrativo disciplinar, só que a parte deve ser ouvida para se manifestar. Até porque a ampla defesa e o contraditório atualmente, ela não tem apenas uma acepção formal, ele não é apenas um direito formal, ele é um direito material, é a súmula 591 do STJ. Ela é uma acepção material, porque a ampla defesa do contraditório tem o objetivo de obviamente, efetivar a defesa daquela pessoa, mas de efetivar o direito de informar e influenciar o convencimento do juiz. O novo Código do Processo Civil é bem claro quanto a isso. O processo cooperativo, ele exige não apenas uma defesa e um contraditório formal, mas sim o direito de influenciar o juiz no seu convencimento. Beleza? É a súmula 591 do STJ. E falando de PAD, é uma súmula muito criticável, é a súmula 592 do absolvição no processo penal, livra a penalidade na esfera administrativa. Depende, tá? Depende da absolvição. Até porque por falta de provas não cabível, mas se for uma absolvição própria, ou seja, aquela absolvição que não gera qualquer consequência penal, o que não é o caso, por exemplo, de uma extinção da punibilidade pela prescrição, porque a prescrição penal e a prescrição administrativa são diversas, ela pode gerar uma punição, mesmo que na esfera penal ele não seja responsabilizado. E também pela falta de provas, tá? Ou uma tese, por exemplo, uma tese defensiva no que tange uma tese defensiva no que tange opa, agora deu um branco aqui na teoria tripartite, fato típico antijurídico, na antijuridicidade do crime, ou seja, aquele crime ele é antijurídico, ele deve ser antijurídico, né? E se o crime não for antijurídico, como no caso do estado de necessidade, legítima defesa, nem sempre ele vai gerar a absolvição na esfera administrativa. Tá dando uma travada agora, galera? Vamos falando aí. Bom, mas vamos continuar aqui com a live, beleza? Nem sempre, tá? Bom, outra questão muito importante é sobre interceptação telefônica. A gente sabe que, por exemplo, na Lava Jato, muitas daquelas provas são feitas pela delação premiada e outras também pela
interceptação telefônica dessas autoridades. E essa interceptação telefônica, ela deve ser autorizada. A gente sabe hoje que o entendimento de interceptação telefônica é de que ela pode ser renovada diversas vezes. O entendimento anterior que ela poderia ser renovada apenas uma vez, mas o entendimento atual de que ela pode ser renovada várias vezes, desde que estritamente necessário. A interceptação telefônica só deve ser autorizada desde que estritamente necessária para crimes punidos com reclusão. Beleza, pessoal? Essa é a interceptação telefônica. E no processo administrativo ou criminal, é exigível a transcrição de toda a interceptação telefônica? A gente ainda não está falando de civil e processo civil, tá? É administrativo e um pouco de penal. É exigível a transcrição de toda a interceptação telefônica? Não. O entendimento do STF e do STJ que excertos, que trechos daquela transcrição, desde que trechos que tenham uma razoabilidade, trechos que permitam um direito à defesa, são necessários, são suficientes para se validar aquela prova. Porque a pessoa terá acesso ao áudio de forma integral. Exigir a transcrição de longos períodos de gravação seria muito complicado, tanto para o juízo quanto para a acusação. Beleza, pessoal? Esse é o entendimento que para a Defensoria Pública deve ser criticado, porque violaria a ampla defesa e o contraditório. Beleza, pessoal? Vamos seguindo aqui com um pouco de direito administrativo. Eu queria falar só sobre uma questão bem interessante, que é para vocês aí, galera. Galera que está estudando para concurso, anotem esse julgado. Vamos lá. Recurso em mandado de segurança, RMS 53506 do Distrito Federal, tá? Julgado do STJ da primeira turma. Galera, quem puder me ajudar aí, anota aí para mim, escreve embaixo para a galera poder tirar foto. RMS 53506 do Distrito Federal. 53.506-DF. É o RMS 53.506-DF. Quem puder me ajudar aí a anotar aí, galera. Bom, esse julgado é muito importante para vocês que estão estudando para concurso. E é um julgado que pode cair tanto na sua prova ou pode ser um argumento fundamental para a sua aprovação. Tá no informativo 612, tá? Isso aí, 53506, tá, Jefferson? Informativo 612, Jefferson estudando para Delta aí. Muito comum esses casos em que um edital, por exemplo, da Polícia Civil, delegado da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, elaborou um edital com 50 vagas. Pô, maravilha, 50 vagas, concurso de delegado, concurso concorridíssimo. E aí eu vou e estudo, passa na primeira fase, passa na segunda, concurso de delegado extremamente concorrido. Há vários concursos, tem mais de 10, 15 mil pessoas concorrendo, e eu vou lá e passo em 56º, posição 56. Poxa, por 6 pessoas eu não consigo estar dentro do número de vagas. Ah, mas tem previsão de chamar muita gente. Às vezes tem, mas olha a diferença. Quando a pessoa ela está dentro do número de vagas, tanto o STF quanto o STJ tem um entendimento pacífico de que ela tem direito público e subjetivo à nomeação. Então, se o prazo do concurso demora, se por falta de orçamento demora a nomeação, vai chegar no final do concurso, você tem que ser nomeado. Isso daí dá uma tranquilidade para a pessoa muito grande, né? Mas eu passei em 56, eu não passei dentro do número de vagas. E agora? Inicialmente, eu não vou ter direito público e subjetivo à nomeação do cargo. Pô, que M, né? Que M, galera. Só que aí o STJ, nesse entendimento, no RMS 53506, ele fala o seguinte: o candidato aprovado fora do número de vagas... Está travando, galera? Se puderem mandar aí, está travando. O candidato aprovado fora do número de vagas... Eu acho que eu vou para outra sala, que eu acho que a internet é melhor. Vamos aqui. Tá normal? Tá normal? Não. Todo mundo tá não, então vamos ficar aqui. Tô tentando agradar todo mundo aí, galera. Bom, o candidato aprovado fora do número de vagas, mas que fique dentro do número de vagas em virtude de desistência posterior de alguém melhor
classificado, ele passa a ter direito subjetivo a ser nomeado. Olha que legal, olha o exemplo que eu dei. Passei em 56 para delegado. Eu nunca fiz prova de delegado, mas acho uma carreira belíssima. A live vai ficar salva, tá, Bruno? E eu passei 56. Aí o primeiro colocado tomou posse, o 10º tomou, mas aí tem uma galera que demorou a chamar e elas foram passando em outros concursos e optaram por não tomarem posse. E aí? Mais de 10 pessoas não tomaram posse. Então aí eu estava em 56, eu passei a ser o 46. E aí eu passo a ter o direito subjetivo à nomeação. Olha que interessante esse julgado. Opa, Bicudinho, ó o Vic aí, sempre assistindo as nossas lives. Estou voltando, hein, Vic? Convida a galera aí que eu estou voltando com tudo como quem não quer nada. E aí, galera, com esse perfil, você passa a ter um direito subjetivo à nomeação. Eu estava em 56, não tinha direito subjetivo. Mas com essas 10 desistências, eu passo a estar dentro do número de vagas, que era 50. E eu passo a ter direito subjetivo. Então, se eu não for nomeado durante o prazo de validade do concurso, que pode ser de 1 ano mais 1 ou 2 anos mais 2, eu tenho direito subjetivo, eu posso ajuizar tanto o mandado de segurança, porque eu tenho direito líquido e certo, né? Ou também uma ação ordinária, né, com pedido de tutela de urgência provisória. Muito interessante isso, galera. É o famoso cadastro de reserva que mata todo mundo. Outro julgado muito interessante do STJ, eu vou pegar o número aqui, eu anotei o número aqui, é no MS 20.558, é de 2017, do informativo 600 do STJ. O STJ tem muito informativo interessante, o 600 é um deles. E o informativo 600 do STJ, ele fala o seguinte: tem 2 casos bem diferentes. Eu tomei posse num concurso público, mas eu não tinha os requisitos, né? Por exemplo, eu sequer fiz o concurso público. E aí eu ajuizei uma ação para permanecer no cargo, né? Essa ação, ela ainda não tinha transitado em julgada, foi uma decisão liminar, ou seja, uma decisão precária. E durante todo esse processo eu estou lá trabalhando. Se eu me aposentar, esse é o entendimento da STJ, mesmo que venha uma decisão contrária me retirando do cargo, como eu já me aposentei, não seria mais possível cassar essa aposentadoria. Não se pode mais cassar a aposentadoria do servidor que ingressou no serviço público por força de provimento judicial e se aposentou durante o processo. Fabi, o número do MS é 20558 DF. Ó, GC, 20558 DF, tá? Do STJ, MS 20.558 do DF. Beleza? Então não se pode casar a aposentadoria. Só que se ele já não tivesse aposentado, aí não é cabível é cabível sim com efeitos ex-tunc a invalidação daquele exercício e a pessoa será exonerada do cargo público, beleza? E o entendimento de que é possível a exoneração do cargo público foi feito em plenário pelo STF no RE 608482. RE, Recurso Extraordinário 608.482. E o julgado do MS, quem puder anotar para ajudar a galera aí, Flávio, é o MS 20.558 do DF. MS 20.558 do DF, julgado pelo STJ na primeira sessão. Beleza, pessoal? Outro julgado muito polêmico, principalmente foi no período já de crise do Brasil, em que alguns policiais, todos os dias eu não garanto, Débora, mas vou voltar a fazer bastante, tá? Vou voltar a fazer bastante, eu gosto muito das lives. Quem quiser dicas de concurso pode mandar mensagem, eu sou coach para concurso, quem estiver interessado em contratar o programa também. Mas quem não puder ou quem não quiser, podem mandar mensagem que eu tenho o maior prazer de ajudar vocês na aprovação, tá, galera? Eu já passei por momentos difíceis e eu sei como é importante a ajuda, tá? Meu Instagram é @coachpedrocoelho, Coach Pedro Coelho. Beleza, galera? E um julgado do STF no plenário, um agravo em recurso extraordinário,
ARE 654432 de Goiás, ARE 654432 de Goiás, foi proibido o direito de greve de policiais e também aqueles servidores que exercem diretamente sua atuação em segurança pública. Então, analogamente, os policiais civis, policiais federais, policiais militares, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, aqueles agentes que cuidam de adolescentes em conflito com a lei, internados, eles não poderiam fazer direito de greve. Eu acho muito criticável isso, porque o direito de greve é um direito constitucional apenas vedado para os militares. E o STF fez essa extensão. Eu acho muito criticável, porque o direito de greve é um direito essencial e fundamental para vários pleitos das classes e pleitos também de trabalhadores em benefício para buscar a melhoria de qualidade de vida, melhoria de trabalho, melhoria profissional. Mas o STF entendeu, esse entendimento é bem criticável, e compete à Justiça Comum Estadual ou Federal decidir se a greve realizada por servidor público é ou não abusiva. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui mais alguns julgados aqui. Eu acho que de administrativo já tá bom. A gente vai falar um pouco agora sobre direito civil rapidinho. São 8h35, a minha ideia é ir até quase 9 horas, porque vai ter uma live da professora logo em seguida. Então continuem no Periscope, tá? Galera que quiser a sua aprovação, tem muita live boa do Amo Direito aí. Continuem no Periscope que vale a pena. Julgado esse aqui, muito bom para quem quer fazer Defensoria Pública, Ministério Público. Vai cair, com certeza vai cair esse julgado. E eu recomendo ter acesso a esse julgado na íntegra, que tem muitos fundamentos interessantes desse julgado, que é o julgado do RESP. Anotem lá para mim, quem puder me ajudar. RESP 1.626.739 do Rio Grande do Sul. RESP Recurso Especial 1.626.739 do Rio Grande do Sul. 1.626.739 do Rio Grande do Sul. E ele fala o seguinte, galera. 626, isso aí, Flávio. Obrigadão pela ajuda aí. Essa galera sempre me ajudando muito. O transexual, ele pode alterar seu prenome e seu gênero, seu nome, né? E o gênero no registro civil, mesmo sem fazer a cirurgia de transgenitalização. Mesmo sem fazer a cirurgia de transgenitalização. Olha que legal, pessoal. A cirurgia de transgenitalização, para quem não sabe, é aquela cirurgia que permite a mudança do órgão genital, do órgão sexual, reprodutivo daquela pessoa que já tem uma orientação sexual, já se identifica com um gênero diferente do gênero biológico. Ela nasceu mulher, mas ela se identifica como homem e ela quer fazer uma cirurgia de transgenitalização. Beleza. Antes se exigia a cirurgia para se alterar o nome, se alterar o registro, se alterar o gênero. Então, para eu, que sou Pedro, e eu quisesse virar, por exemplo, Pietra, eu teria que fazer uma cirurgia de transgenitalização. Hoje não é mais possível, até pela dignidade da pessoa humana. A gente vê hoje uma evolução na questão de gênero e eu aplaudo essa decisão porque é muito importante. Os transexuais, eles são invisíveis em direitos, são violentados. O número de transexuais vítimas de violência doméstica, sexual, vítimas de violência de furto, roubo, violências físicas é muito grande. Os transexuais têm uma diminuição em seus salários, tem uma diminuição no acesso profissional e essa daí é uma forma digna de implementação. Permitir a alteração em registro de seu prenome, de seu gênero, mesmo sem fazer a cirurgia de transgenitalização. É o RESP 1.626.739. É aplicada a Lei Maria da Penha. Vem o atendimento evoluindo, que é aplicado. Aquele homem, nasceu homem, né? Mas se identifica como mulher e altera seu prenome e registro, ele passa a ter os direitos da mulher. Houve também um julgado em que nasceu mulher e recebia uma pensão militar. Um julgado bem curioso, interessante, bem polêmico, bem delicado. A pessoa nasceu homem,
nasceu mulher, mas sempre se identificou como homem. E ela fez uma cirurgia, fez alteração de registro de prenome e gênero e passou a perder a pensão de militar. Com relação ao alistamento, ainda é bem polêmico, tá? Essa questão ainda está evoluindo. Eu entendo que o gênero é o gênero, e o que deve prevalecer é a identidade de gênero, é como aquela pessoa se identifica. Então, se ela se identificar como homem, ela deve sim se alistar. Mas ainda é uma evolução, é uma seara muito polêmica, muito preconceituosa, e acho que a gente vai evoluindo aos tempos junto com a doutrina e com a jurisprudência. Beleza? É o RESP 1626739. Falando também de direito, um pouco mais de direito de família, é importante vocês anotarem a súmula 364 do STJ. Essa súmula já está um pouco batida, mas ela vira e mexe cá em concurso. Súmula 364 do STJ. Ela diz o seguinte: o conceito de impenhorabilidade de bem de família, a gente sabe que o conceito de impenhorabilidade é aquele bem que ele não pode ser penhorado, aquela casa que não pode ser penhorado, ele não é um conceito absoluto. Inclusive as dívidas de condomínio, de IPTU, e as dívidas de aluguel, elas permitem a penhorabilidade do bem de família. E esse bem de família, quando se fala em bem de família, precisa de uma família de mais de uma pessoa? O entendimento é que não. Esse conceito de impenhorabilidade do bem de família abrange também pessoas solteiras, pessoas viúvas, até porque não faria sentido essa proteção persistir, por exemplo, a um casal, e assim que uma pessoa morre, a outro viúvo, no momento de maior vulnerabilidade, ele perderia a sua proteção da impenhorabilidade. Seria um contrassenso, né? Então, na realidade, o conceito de impenhorabilidade do bem de família se estende também a pessoas solteiras, a viúvos, tá? A pessoas divorciadas. É a súmula 364 do STJ. Beleza, galera? Estão gostando da live aí? Quem estiver gostando, manda um abraço aí. A ideia é cada vez mais incentivo às lives. Vocês podem me dar sugestões de lives, temas que vocês achem importantes, que vocês estão com dificuldade. Obrigado, hein, galera? Temas que vocês estão achando dificuldade, porque eu vou tentar preparar aulas com o maior carinho, tá, galera? Eu tenho o maior prazer em dar essas aulas aqui pelo amo direito. Grande Jefferson aí. Beleza, galera? E aí? Tô eu lá, bom vivan, passei no concurso, a pessoa perdeu a pensão, nesse julgado perdeu sim. Eu não sei se está em fase de recurso, tá? Eu vi esse julgado, mas cabia recurso, eu não sei como é que desenrolou a questão recursal. Galera, então me sigam aí no Instagram, pode mandar mensagem. Saiu da live agora? Manda mensagem para mim agradecendo, manda mensagem falando do que foi bom, do que foi ruim, tirando dúvida, que eu vou fazer questão de solucionar individualmente cada dúvida, beleza, galera? E quem quiser informações sobre coaching, pode ficar tranquilo. Se eu não puder dar o coaching, eu posso recomendar livros, bibliografia, com o maior prazer. E aí eu vou lá, né? Passei em concurso para ser na defensoria, achei que fiquei rico, né? A gente sabe que quem passa concurso acha que fica rico, mas não é bem assim. Não deixei de ser classe média. Óbvio que eu tenho mais tranquilidade hoje, mas os apertos da classe média ainda existem. E aí eu achei que fiquei rico, fui para Las Vegas. Fui para Las Vegas, e aí fiquei doido em Las Vegas, se beber não case, enchi a cara no cassino, gastei tudo, perdi mais de 10 mil numa mesa, 10 mil dólares na mesa de pôquer. Não foi comigo não, tá, gente? Até conheço gente que perde uma grana em pôquer, mas não é meu caso. E aí? A gente sabe que dívida de jogo no Brasil é uma dívida prescrita, ela não pode ser cobrada. Então, se eu vou num cassino clandestino ou num jogo do bicho e eu tenho uma dívida, eu não posso ser cobrado. Mas e quando essa dívida é contraída nos Estados Unidos, em Las Vegas, em que o jogo é permitido? Isso aí, a advogada tá sabendo tudo aí. Vamos participar das lives aí, porque sempre vai colaborar bastante, tá? Se puder dar o nome aqui. É possível que o cassino cobre no Brasil essas dívidas de jogo, porque a dívida de jogo originalmente ela é legal. Ela não é legal se essa dívida de jogo for contraída no Brasil. E ela não
O julgado diz o seguinte: a cobrança de dívida de jogo contraída por um brasileiro em cassino que funciona legalmente no exterior é juridicamente possível e não ofende a ordem pública, os bons costumes e a soberania nacional. Beleza? Então, jogou em Las Vegas, what happens in Vegas stay em Vegas, mas vai devagar. Pode stay em Vegas, mas pode ser cobrado no Brasil. O que acontece em Vegas fica em Vegas mais ou menos, tá? A dívida pode aparecer no Brasil. E eles têm equipe de advogados imensa para poder processar e ter êxito aqui no Brasil. É o julgado do RESP, Recurso Especial 1.335.617, São Paulo. Apenas o bem de família devendo no EUA, aí tem que ver, o bem de família dele é absoluto aqui no Brasil. Eu entendo que deveria prevalecer esse bem de família mesmo com a dívida no EUA, mas eu confesso que isso daí é algo de legislação internacional que eu não posso te dar essa certeza, tá? Bom, voltando aqui para alguns julgados aqui, a gente falou um pouco sobre empenhorabilidade, né? Falei que o condômino que deve condomínio, o condômino que deve IPTU, ele pode perder o imóvel, mesmo que seja o único bem de família, mesmo que seja um bem teoricamente impenhorável, porque essa empenhorabilidade ela não é absoluta. E mais o condômino que é inadimplente? Ele pode ter restrições em seus direitos, por exemplo, a permissão de utilização da área comum. Eu ajuizei uma ação, isso na Defensoria em 2015, de uma condômina que ela teve um problema com o apartamento pegou fogo, ela passou a dever condomínio. E aí o condomínio proibiu ela de usar a churrasqueira, proibiu de usar a piscina, proibiu a criança de usar o playground. E eu, com fundamento nesse julgado, na verdade não tinha sido nem nesse julgado, eu me antecipei até o entendimento da STJ, a gente teve êxito nessa ação, que não é permitida a proibição da utilização de áreas comuns do condomínio. Então, aquela pessoa que está em dívida com o condomínio, ela não pode ser proibida de utilizar a churrasqueira, não pode ser proibida de utilizar a portaria, de utilizar as áreas comuns do condomínio, de utilizar o playground, de utilizar a piscina. Esse é o julgado do RESP, tá? RESP 1564030 de Minas Gerais. 1564030 de Minas Gerais, beleza? 8h46, mais uns 10 minutinhos de live aí, galera. Quem quiser tirando dúvida aí, podem mandar as dúvidas já pelo Instagram e Periscope, que eu vou fazer eu ter o maior prazer de tentar tirar essas dúvidas, beleza, galera? Último julgado, é de Minas? Eu nem vi aqui se é de Minas. É de Minas. 1564030 de Minas Gerais. Último julgado, pessoal, é um julgado interessante sobre caso fortuito e força maior. O entendimento, o STF e o STJ vem usando um conceito muito interessante sobre fortuito, né? Força maior são aquelas forças da natureza, a tempestade, o dilúvio, o furacão que vem destruindo tudo. Não pode ser responsabilizada uma lanchonete, por exemplo, se cair um dilúvio, uma tempestade absurda e o destrói aquele carro. Aquela lanchonete em que está estacionado o carro, ela não pode ser responsabilizada. A mesma coisa de um fortuito externo. Mas o que seria o fortuito externo e o fortuito interno? Bom, a doutrina ela vem entendendo que o fortuito interno é aquele acontecimento imprevisto, imprevisível, porém que está dentro da linha natural daquela profissão, daquele trabalho, daquele fornecimento, daquele produto ou daquele consumo. Um exemplo, o banco. O banco ele tem um fortuito interno quando ele garante que o cofre vai ser assegurado. Ele garante que aquela pessoa que está no caixa ali, que ela está dentro do estabelecimento, ela não vai ser assaltada. Porém, o fortuito externo ocorre quando a pessoa sai do banco e ela é assaltada. É um fortuito externo, não está dentro da linha de atuação daquela empresa que visa garantir a livre circulação da moeda. Bom,
E no caso de uma lanchonete ela pode fornecer a seus usuários um estacionamento gratuito. O exemplo, McDonald's. O McDonald's tem aqueles drive-ins e tem aqueles estacionamentos gratuitos externos. A súmula 130 do STJ, ela diz o seguinte: súmula 130 do STJ, ela prevê que a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Dano ou furto. Lembrem, dano ou furto. E o roubo? O roubo a gente sabe que é o furto com emprego de violência ou grave ameaça. Furto com emprego de violência ou grave ameaça. Portanto, é um crime complexo. Ele exige duas condutas. Subtrair coisa alheia móvel de alguém. Coisa alheia, né, de alguém, é óbvio que é alheia de alguém. Subtrair coisa alheia móvel, portanto não cabe furto de coisa imóvel. Como é que eu vou furtar uma casa? Eu furto os bens dentro daquela casa. O roubo exige uma violência, uma grave ameaça. É um plus. Como diriam alguns, é um plus a mais. Furto mais violência ou grave ameaça igual a roubo. Bom, por analogia, o STF e o STJ vem entendendo que o roubo praticado em estacionamento de empresas que destinam aquele estacionamento à exploração econômica, exemplo, empresas de estacionamento pago ou um hipermercado que tem um estacionamento interno ali, o roubo faz parte do fortuito interno. Mas e no caso de uma lanchonete? No caso de uma lanchonete em que ela permite gratuitamente um estacionamento externo, esse roubo, ele estaria dentro do fortuito interno? Eu confesso que é bem polêmica essa decisão. Eu entenderia que sim, porque quando ela oferece o estacionamento externo, mas é um estacionamento que faz parte daquele estabelecimento, gera uma sensação de segurança e de conforto. Mas o entendimento do STJ é que o lanchonete não tem o dever... Deixa eu ver. Serviço aparentemente gratuito, exatamente. O serviço aparentemente gratuito. Esse serviço ele não é bem gratuito, porque ele gera uma captação de cliente. O serviço de estacionamento gratuito, ele não é bem gratuito porque ele gera uma captação de cliente. Ele, inclusive, às vezes é embutido no custo das mercadorias e dos produtos vendidos. E aí, qual foi o entendimento do STJ? No RESP 1.431.606. 1 milhão, obrigado aí, obrigado, são seus olhos. 1.431.606. Lanchonete não tem o dever de indenizar consumidor vítima de roubo ocorrido no estacionamento externo e gratuito do estabelecimento. Eu também acho que se oferece, deveria sim responsabilizar, porque há um ganho natural com a clientela quando se oferece esse serviço. Mas é um entendimento do RESP em caso de roubo em estacionamento externo de lanchonete. Olha, é pacífico isso? Eu entendo que não. Foi um caso concreto em que houve esse entendimento, mas eu ainda acho que não dá para consolidar esse entendimento de que não há responsabilidade, porque incidiria supostamente o fortuito interno em caso de lanchonete, de carro em que é roubado em estacionamento externo e gratuito de uma lanchonete. Beleza, galera? A gente tem mais quanto tempo aí? A gente tem mais uns 3 minutinhos. Eu não quero ultrapassar, obviamente, o tempo da outra professora, tá? Vou falar mais um julgado rapidinho aqui, galera. É o julgado muito interessante, por quê? O Código Civil, eu recomendo mais uma vez, leiam lei seca e informativo. O segredo da sua aprovação não está em ler muita doutrina. Eu estou até aqui usando como base para segurar o celular, para ficar mais alto, o livro do Pedro Lenza. Eu vou fazer um sorteio, tá? Em breve eu vou fazer um sorteio, me sigam no Instagram, vou fazer o sorteio desse livro novinho, tá? Esse é o meu, mas tem um livro na capa, me sigam porque vai ter sorteio de Direito Constitucional Esquematizado, é um livro só, tá? Mas eu recomendo sempre a dobradinha principal, lei seca mais informativos. Não é lei seca mais doutrina, não. A doutrina seria a terceira parte importante, mas lei seca mais informativos.
Lei seca mais informativos, mais exercício, mais um pouco de doutrina, a gente consegue passar em todos os concursos. Ah, precisa ler o Gilmar Mendes? Não. Precisa ler doutrina alemã? Não. Você precisa ler lei seca e informativo. Com isso você vai avançar muito nos seus estudos. Óbvio que os conceitos básicos de doutrina você tem que dominar, beleza? Por isso que um bom caderno também é bem interessante. Por isso que meu Instagram é Coach Pedro Coelho. Quem puder escrever aqui, @Coach Pedro Coelho, beleza? E aí, na lei seca, no artigo 1301 do Código Civil, há uma proibição de se construir janelas a menos de 1,5 m do terreno vizinho. Proibição de construir janelas de a menos de 1,5 m do vizinho. Isso na defensoria aparecia muito, @Coach Pedro Coelho. Nossa, toda hora aparecia um vizinho construir um basculante, o banheiro de um acessava a sala do outro, aí a pessoa da sala conseguia ver dentro do banheiro do outro. Confusão complicada na defensoria. E aí gerava um barraco. E eu sempre falava, esse direito de construção de janela de 1 metro, no mínimo 1,5 m de distância de uma janela para outra, é absoluto. Ele não é relativo, ele não pode ser relativizado, ele não é subjetivo, é um critério objetivo. E eu já falava isso para os usuários da Defensoria Pública direto, e o STJ ele consolidou esse entendimento. RESP 1531094 de São Paulo, RESP 1531094 de São Paulo, do STJ 1531094. A proibição de construir janelas a menos de 1,5 m do terreno vizinho é objetiva. Na prática, isso não acontece muito, mas é um direito. Beleza? Só para terminar aqui rapidinho, acho que dá tempo, mais um minutinho, coisa rápida. Anotem aí, RESP 1642323 de Minas Gerais, RESP 1642323 de Minas Gerais. Ela fala o seguinte, ministra Nancy Andrighi, sou fã dos votos da ministra Nancy Andrighi. Ela fala o seguinte, se o filho é maior de 18 anos, mas apresenta doença mental incapacitante, seus pais têm dever de prestar alimentos, sendo a necessidade presumida. Ora, pessoal, até os 18 anos, presume-se a dependência financeira do alimentando, ou seja, a criança e o adolescente têm o direito a receber pensão alimentícia. Dos 18 aos 24, não há mais essa presunção. E aí o entendimento é de que, comprovado que o adolescente, né, ou o adulto já, dos 18 aos 24 anos, ele está matriculado em um ensino regular, um curso regular, um ensino superior, ou até ensino médio, ou até um curso profissionalizante, desde que devidamente matriculado e cursando, a ele é permitido o recebimento de alimentos. Tá? Dos 18 aos 24 anos tem que comprovar que está cursando algum curso superior, algum curso profissionalizante, algum curso de ensino médio, tá? Só que se essa pessoa tiver uma doença mental incapacitante, pois aí é o grande Odisa, mas as principais seguidoras aí, é um prazer, Odisa, futura defensora, até os 18 presume essa dependência. Passou dos 18, não presume mais, tem que comprovar essa matrícula. E isso daí na defensoria sempre pintava, sempre falava, precisa da matrícula. Mas se a pessoa tiver doença mental incapacitante, presume-se também essa necessidade, tá? É o entendimento do RESP 1642323 de Minas Gerais. Beleza, galera? Vou mostrar aqui, terminando aqui a live, já são 8h57, vai começar outra live logo em seguida. Continuem aí no Amo Direito, vai ter uma live interessante. Aqui é meu Instagram. Deixa eu ver aqui se dá pra... Aqui, tá ao contrário, mas dá pra entender, é difícil. Deixa eu botar aqui assim, aqui, aqui, @Coach Pedro Coelho, galera, coaching e mentoring jurídico. O incapaz, não, incapaz é sem limite, até durar a sua incapacidade, tá, pessoal? @Coach Pedro Coelho. Brigadão, Rebeca, brigadão, advogada, gostei muito da participação fundamental de vocês, muita gente boa, agradeço aí, mandem mensagem no Instagram e no Facebook,
Vou fazer várias lives de novo, vou voltar, podem ficar tranquilos. Vou tentar fazer lives aos domingos, lives quintas-feiras também. Beleza, galera? E mandem mensagem, podem sugerir temas de live, tá? Obviamente, eu posso dar lives de informativos de todas as matérias. Eu fico confortável em falar sobre várias matérias em julgados. Mas matéria, doutrina mesmo, direito penal, processo penal e direito constitucional. Beleza, galera? Abração aí e baixem o aplicativo do Amo Direito. Tô fazendo, Odisa. Essa daí foi uma revisãozaça para DPE Pernambuco, tá, Odisa? Quinta-feira eu devo fazer mais uma. Beleza, galera? Abração, até mais. Vamos com tudo como quem não quer nada. Abraço.